E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai entender melhor a dinâmica de como nós trabalhamos o preço nas regiões e entendemos as movimentações. Você é muito bem-vindo aqui desde já. Aqui você vai aprender tecnicamente como analisar um suporte e resistência, como entender o gráfico para você respeitar o que o gráfico está fazendo. Uma coisa que me tira assim do sério, quando é uma pessoa, por exemplo, que está estudando, que é aluno, manda uma mensagem e fala assim para mim: professor, hoje o gráfico não está respeitando nada. Mas que gráfico respeitando, gente? Eu tento estou há anos aqui, estou há meses aqui tentando fazer com que você esqueça essa mentalidade. Vai fechar? Tá lá. Essa mentalidade de que o gráfico não respeita, o gráfico não respeita a minha análise, o gráfico... Sabe? Parece um adulto voltando a estaca zero de criança, mas nunca que o gráfico vai te respeitar. O gráfico, ele não deve favor a ninguém. O gráfico não tem sentimento. Se você tem, coloca aqui, ele vai arrancar de você mesmo. O que você tem que fazer é entender o que o gráfico está fazendo e fazer junto com ele. Então essa história aí, o gráfico não respeita, peraí. É você quem não respeita o gráfico. É você que não analisou o gráfico corretamente. É você que não sabe o que fazer diante do gráfico. Primeira coisa, tá? É a primeira coisa. Segundo ponto para as pessoas que vivem nessa situação. Fazer um diário das suas análises, das suas entradas. Pegar cada setor do gráfico, esse quebra-cabeça, setor por setor, estudar e entender o que faz de errado em cada setor. É só corrigindo que se aprende e é você entender realmente como analisar o gráfico. Eu fiquei meses na minha vida só olhando o gráfico trabalhar sem apertar um botão. Por quê? Porque eu precisava entender os movimentos. Assim como esse, ó. Por que que o Cadu entrou aqui e o gráfico respeitou? Por que que o Cadu entrou nessa situação aqui e o gráfico respeitou? Não, é que o Cadu tem sorte. É que o Cadu tentou na sorte, ali apertou o botão sem querer. Não, pessoal, é técnica, é entendimento, é uma análise de setor por setor. Nós vamos falar um pouco sobre essa análise daqui a pouco. Antes, eu vou deixar um recado aqui para você que está chegando no canal agora, que quer aprender um pouco mais. Eu deixo um e-book inteiramente grátis, onde eu falo em 36 páginas sobre 16 padrões de velas que eu utilizo todos os dias. Você pode baixar. Teve um rapaz que falou assim: tá escrito em inglês aqui, eu não vou conseguir estudar. Tá tudo traduzido aqui, pessoal. Isso aqui é só a nomenclatura técnica em inglês. Tá tudo traduzido aqui. Tem gente que não tem a pachorra de querer abrir e ler a respeito para ver se entende. Mas eu vou fazer o quê, né? A pessoa lê aqui Potential Direction, né? Já fala assim: nossa, tá em inglês, não vou entender nada. Aí, ao invés de ler o que está escrito aqui, ir ao gráfico, procurar no gráfico, aplicar no gráfico, estudar. O ser humano tem preguiça de estudar. A pessoa tem preguiça de estudar. Agora, uma coisa que o ser humano é boa é de reclamar. Reclamar é PhD. O ser humano é PhD em reclamação. Então, você que quer estudar de verdade, você pode baixar este e-book aqui inteiramente grátis. Você, para baixar, é simples. Você vem aqui nos meus links oficiais. Aqui você encontra o canal do Telegram, você encontra o meu Instagram, você encontra o meu WhatsApp e o link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula você também encontra os links oficiais. Lá, quando você acessar o canal do Telegram vai abrir aqui, mensagem fixada. Você clica sobre ela, vai ter 2 links e você escolhe qual dos 2 links você utiliza para fazer download. Fez download, o e-book está aí para você estudar e ser feliz.
Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como aqui o Djalma, operando, ó, um saque de R$ 486, outro saque aqui, ó, de R$ 745, operando ontem à noite e hoje de manhã, ó. Deus abençoe você também, Djalma. Aqui o Geilson, batendo meta, 6-0. Aqui o Natan também, batendo sua meta, fazendo sua entrada. Aqui o Luiz também, ó, meta batida nessa corretora, com bom histórico, ensinamentos que abriu a minha mente, sem palavras para agradecer. Tem pessoas que é assim, né? Como o Luiz, pessoas agradecidas, de coração leve, né? Pessoas que têm gratidão naquilo, quando alguém faz algo bom. Aqui, ó, a aula que eu subo inteiramente grátis aqui no canal do YouTube. O Geilson novamente, ó, fazendo um 6-1. Ananias aqui, ó, batendo meta. Olha que histórico lindo. Olha que histórico lindo aqui. Por que ele consegue fazer um histórico lindo e talvez você se pergunte, eu não consigo? Vá estudar, vá aprender. Se o Ananias consegue, também você consegue. Ó, o Aurélio aqui, ó. O Aurélio também batendo sua meta, ó. Utilizando o indicador Hunter. Ó, aqueles que ainda têm muita dificuldade em fazer marcações e entender contexto gráfico, ó, o indicador está aí para ajudar. O indicador lá no módulo 13 do treinamento, eu explico como funciona. Pessoal, o que tem gente que não é do treinamento que vem atrás do indicador, e por enquanto o indicador não está liberado para eles. Por quê? Porque eles não sabem fazer análise, entendeu? Por que o indicador eu só deixo fazer aquisição quem ainda está no treinamento? Porque quem está no treinamento, eu deixo tudo que eu sei sobre análise, eu deixo todo o passo a passo sobre análise lá. Eu posso até fazer com que alguém que não seja de treinamento tenha aquisição, mas será que vai saber usar? Será que sabe fazer uma análise? Porque se não souber, pessoal, o mínimo de análise gráfica, não vai entender o auxílio do indicador, né? Aqui é o Leandro, ó, batendo 12-0, análise gráfica é vida, batendo sua meta. Aqui o Elder também, ó, batendo sua meta. Aqui uma entradinha, né, um vídeo, vou deixar o vídeo rodando aqui. Se não me engano é o João, eu acho que é o João. O João entrando aqui numa exaustão de movimento, numa bandeira de alta, a favor da tendência. Quem é do treinamento já entendeu aqui como foi a entrada dele, ó, João 4-1, batendo meta. Luiz aqui batendo meta, o mesmo Luiz ali numa corretora, aqui em outra corretora, ó. E aqui ele utilizando, ó, o indicador. Inclusive o Luiz, ele fez a aquisição do indicador pela manhã, à tarde ele falou assim para mim, Cadu, já paguei a custa do indicador. De tão irrisório que é, pessoal. É só para pagar custas mesmo. Tá lá, ó, Luiz usando o indicador, batendo meta. Aqui também, ó, opa, passou. Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo a entrada do nosso aluno aqui, ó. Poxa vida, tá tão legal aquela imagem. Ele mostrando o funcionamento, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Aqui, ó. Ó, que entradinha linda, ó. Que entradinha linda do nosso amigo de continuidade. Esse aluno aqui, eu acho que ele tá 2 dias no treinamento. Ó, entradinha de continuidade perfeita. Continha dele em dólar, ó. Perfeito. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Aluno novo, o Marcos, ó. O Marcos. Perfeita entrada. 2 dias no treinamento, já tá sabendo executar de forma tranquila. Como aqui, ó. Tá? Então, pessoal, baixe o seu e-book. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ó. Aqui está o meu Instagram. Link, qualquer dúvida em relação a treinamento, ó, manda sua mensagem. Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, 60% ainda de desconto, um preço aí, ó, fica menos que um tanque de gasolina do seu carro, para você ter uma ideia, onde eu vou te ensinar a aprender como é que se faz. Olha o valor, olha a questão, né? Então vamos lá, dados os recados, vamos voltar lá. Então olha aqui, qual que é o movimento que esse gráfico está fazendo aqui? Esse gráfico está fazendo o famoso movimento, pessoal. Ele faz o famoso ombro, cabeça e deixa um ombro aqui. Ah, mas ele vai romper a neckline porque ele fez
topo triplo. Toda vez que o gráfico faz topo triplo, reverte tendência. Reverte tendência, não, pessoal. Muitos esperam esse movimento aqui, ó, para entrar vendido, tá? Muitos esperam esse movimento para entrar vendido. Mas o mercado é feito de buscas de liquidez. Então, se eu tenho uma região de suporte aqui e eu tenho uma região aqui, ó, de resistência, muitas vezes o gráfico ele vai primeiro buscar toda a liquidez lá em cima para depois fazer esse movimento de queda, onde ele pode fazer movimento e vir buscar abaixo ou, quiçá, ir mais acima para depois derrubar o movimento. Então é uma questão de lógica. Lógica é você entender como funciona o gráfico para fazer as suas aplicações. Então aqui, ó, dentro de uma região de 50%, se aqui eu tenho, ó, 100% de movimento, vou até colocar aqui para você 100%, 50%, aqui eu tenho 100%. Então logo aqui eu tenho uma resistência que resistiu o gráfico, aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho o suporte se o preço está abaixo e eu tenho a resistência se o preço está acima. Aliás, eu tenho suporte. Deixa eu mudar aqui que eu falei e escrevi de forma equivocada. Se o preço está acima, ele tem um suporte. Se o preço está abaixo, ele tem uma resistência. Tá bom? Simples, pessoal. Isso aqui é o beabá da análise gráfica. É um beabá. É uma simplicidade que eu estou colocando aqui para você. Que se você decorar isso, que eu falei aqui, ó, em 5 minutos, e souber aplicar com maestria, você já consegue ter resultados no mercado. Ah, Cadu, mas é de qualquer jeito que eu vou fazer isso? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Tem que ter no mínimo uma disciplina, saber como analisar o mínimo possível um suporte e resistência, saber como entender realmente uma tendência, como ela funciona, para você saber se a região vai romper ou não. Como que eu sei que essa região aqui não vai romper? Através do contexto gráfico. Através do contexto gráfico, você evita rompimentos. Saiba como evitar rompimentos sabendo como analisar o gráfico. Você vai saber evitar rompimentos quando aprender como analisar o gráfico de forma correta. Vamos lá, vamos para um outro ativo. Vamos para outro ativo. Euro JPY. Euro, USD veio aqui, virou o tempo. Ó, marcações em região, gráfico fazendo movimento, preço chegando nessa região. Tem alguma coisa aqui que seja tão clara que eu possa pensar em uma compra ou uma venda nessa região? Tem algo que acontece aqui que eu posso pensar? Ó, eu posso pensar aqui numa compra nessa região, como eu acabei de fazer aqui, depois deste movimento de candle, eu posso pensar. Lembrando, pessoal, que aqui é uma região, ó, deixa eu fazer um movimento, deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui é uma região que, de acordo com o movimento do gráfico, ele ainda possui uma força de alta. Eu não acabei de mostrar um movimento para vocês aí, que eu fiz em Euro JPY. Está acontecendo um movimento aqui em Euro USD. Cadu, mas ele está juntando força de venda ali na região? Ele pode fazer venda. Sim, ele pode fazer venda. Ele está numa região de venda. Ele está numa região onde os vendedores estão tomando conta do gráfico. Porém, ele não rompeu a barreira da movimentação de entendimento. Tá lá, ó. Vai fechar. Tá lá. Como é que eu sei que ele não tem força para romper região? Através de contexto gráfico, pessoal. Olha um padrão de vela acontecendo aqui, ó, travando o preço de queda. Olha o padrão de vela aqui acontecendo, olha o inside bar aqui, ó. Olha o inside bar acontecendo aqui. Enquanto ele não romper região, enquanto ele não fizer movimento de rompimento de região, para eu pensar em uma bendita venda, o preço está comprado. Enquanto você não entender que você tem que aliar tendência dentro de regiões, dentro de movimentações,
dentro de perspectiva do gráfico, você vai continuar tomando loss. Cadu, mas se ele viesse fazer movimento aqui, eu poderia pensar em vender? Depois de um rompimento nessa região? Talvez. Porque tem liquidez aqui embaixo para ele buscar em suporte. Tem liquidez aqui em resistência. Ele pode muito bem voltar dessa região. Ele pode muito bem buscar região lá e depois fazer movimentação de queda. Seria o plausível para depois ele subir buscando mais liquidez. Tudo isso, pessoal, acontece em regiões que tenham suporte e regiões que tenham uma resistência. Regiões que tenham topos e fundos, mas é topo e fundo mesmo, não é qualquer coisa. Ó, tá vendo? Agora o preço está vindo aqui. Justamente essa questão que eu estou falando para você de buscar liquidez. É nítido que o gráfico está fazendo o que aqui, ó? O que o gráfico está fazendo aqui? Ele está distribuindo o lucro de quem entrou aqui. Ele está distribuindo, só que existe a forma de distribuição. Existe um movimento correto para você vender e existe um movimento correto para você comprar. Por isso que a análise gráfica ela é feita de padrões, pessoal. Em tudo na vida existem padrões. Onde você trabalha tem um padrão, não tem? Ou você chega para trabalhar em qualquer horário? Você para almoçar em qualquer horário? Você sai do trabalho em qualquer horário? Se você não tem horário para isso, se você é um funcionário, não tem... Eu ia falar um negócio aqui, mas que extrapola o meu vocabulário. Não tem gerência, né? Não tem gerência. Porque uma empresa que você trabalha, que é cada um por si, não tem gerência. Então aqui, ó, Euro JPY, entradinha de compra, é a mesma técnica, o mesmo movimento, só muda o padrão. Outra entradinha aqui, ó, de compra nessa região, só que aqui o preço já veio com mais força buscar liquidez. Perfeito? Conseguiu compreender o movimento? Então vamos lá. Aprenda como analisar o gráfico para evitar rompimentos em região de suporte e resistência. Entenda isso. Entenda. Não é o candle que vai fazer você evitar rompimentos. É o contexto gráfico. É o contexto. Olha só, preço chegando em região, preço fazendo movimentação, preço deixando aqui, ó, um candle interessante, né? Eu estava imaginando que ele fosse fechar negativo aqui, ó. Depois desse fechamento negativo, até pode pensar já numa compra aqui. Deixa eu dar uma olhada. Fica difícil pensar numa compra aqui, apesar que, né? Apesar que ele já está mudando. Nós temos este candle aqui, ó. Nós temos este candle, esse 50%. Este candle veio abaixo de 50%. Ele não teve força mesmo para fazer a movimentação. Cadu, compra aqui. Não, esse candle também aqui, ó, que surgiu aqui, não teve força para romper máxima do candle anterior. Então ele não está claro no movimento. É um pensamento de compra? Mas ele não está claro. Muita volatilidade. Então vamos sair do GBP-USD. GBP-USD, GBP-JPY. Os JPY, geralmente na parte da manhã, né, eles estão com muita volatilidade. Ultimamente eles estão bem voláteis. Normal, né, pessoal? Porque está fechando o mercado asiático. Quem está no treinamento e acompanha também o que acontece nos mercados já vai entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Sobre essa questão dos mercados que fecham, do mercado asiático, do mercado tal, tarará, tarará. E quem está no treinamento sabe do que eu estou falando. E por que eu falo isso, pessoal? Porque tem questões aqui que não dá para ficar toda hora falando, né? São questões que é só vivenciando a análise de forma ampla, né? Com entendimento amplo para entender o que eu estou falando. Então, algumas pessoas ainda conseguem compreender, outras nem tanto, as movimentações gráficas que acontecem, né, a toda hora aí no gráfico. Preço chega em região, foi buscar máxima, deixa pavio, deixa a região mostrando a máxima que ele buscou aqui, ó, a máxima que ele buscou.
Cadu, eu já posso pensar numa venda nessa região aqui, através deste candle, através dessa formação de candle? Eu posso sim. Eu preciso ver como é que vai fechar o candle. Eu preciso entender a força ali do volume que ele pode empregar ali na região para eu pensar em um movimento de baixa ou não. Aqui, ó, vou fazer um movimento. Ele não foi tão claro ali no movimento, tá? Ele não teve uma clareza, porém existe uma estrutura para isso, tá? Ele não foi claro quanto ao padrão de vela. O padrão aconteceu. Só que ele não fechou abaixo da mínima do candle anterior. Pronto, já passei uma super dica para você. O filtro da vela não se encaixou, mas aconteceu o padrão de vela, ele só não fechou abaixo da mínima anterior. Mas existe o que aí? Uma estrutura para isso, pessoal. O que pode me tirar de um trade como esse? Volatilidade. Você está vendo que está cheio de pavio as regiões. Volatilidade, força ele tem. Contexto gráfico ele tem para isso, a estrutura está aí. Eu sei que ele está trabalhando vendido. Logo, se ele está trabalhando vendido, eu tenho como fazer o quê? Eu tenho como fazer o meu trade de forma tranquila, entendendo o movimento. Tá lá, ó. Perfeito. Perfeito, pessoal. E por quê, ó? Olha só. Porque tem pessoas, ó, porque você, inclusive você, com você mesmo que eu vou falar. Porque às vezes você faz isso, você faz uma venda como eu fiz aqui e o preço faz assim, ó, contra você. Por que que acontece isso? Você sabe por que numa situação como essa, ó, opa, por que que numa situação como essa você vende e o preço vai contra você? Você acha que a corretora está de olho nos seus 10, 15 reais? Uma vez um rapaz falando que a corretora trola ele, que não sei o que, ele não é aluno, tá? Que a corretora vai contra ele, que ele entra comprado, a corretora vende, que ele entra vendido, a corretora compra. Eu falei assim, escuta, e qual é a sua gestão de capital? Com quantos reais você está entrando? Ah, eu entro de 5 reais. Quando eu estou nervoso, eu entro com 10 reais. Pessoal, você acha que a corretora está interessante em trollar alguém que entra com 5 ou 10 reais ou uma pessoa, por exemplo, que entra com quase 300 reais numa entrada? Pensa comigo. O que seria melhor para ela? Ela pegar aí 100 pessoas num dia, né, 70 pessoas num dia e trollar 70 pessoas num dia com 5 reais ou trollar uma pessoa com quase 300 reais numa entrada? É óbvio, né, que é melhor ela trollar uma pessoa que entra com valor maior. Só que é o seguinte, existe algo que eu falo para você que o brasileiro ele gosta de reclamar, que é nítido. Isso aí vem, a Bíblia nos explica isso, né? O povo que estava na escravidão foi retirado por Deus, tinha comida, tinha água, tinha luz, na travessia do deserto, eles só reclamavam. Eles demoraram 40 anos para chegar onde eles tinham que chegar, coisa que eles fariam ali em 4 anos, até menos. Mas de tanta reclamação, se dava carne para comer, eles reclamavam, se dava pão para comer, eles reclamavam. Então o ser humano, ele é PhD em reclamação. Então quando ele faz uma entrada e ele toma um loss, logo vem as reclamações. Porque essa corretora fica me trollando, porque esse mercado não presta, porque quando essas pessoas aí que vão bem fazem saque é mentira, a pessoa fica revoltada com a própria incapacidade que ela tem. Só que a pessoa, em vez de acordar para a vida e pensar assim, poxa, eu mostrei ali no início para vocês, quem está aí no chat, aluno que está no chat aí, ó, é prova viva. Eu mostrei os alunos ali. Ainda tem gente que fala assim às vezes, mas o Luiz ali postou 2 vezes, por que só o Luiz? Porque o Luiz manda os resultados. Por que só o Djalma? Porque eles mandam resultado. Tem vários alunos, pessoal, que só mandam um alô para mim, mandam um áudio. Falam, professor, estou indo muito bem, obrigado. Estou fazendo minha casa, estou comprando meu carro. Mas não quer mandar resultado, não quer, entendeu? E tem uns que nunca nem entram em contato comigo. O que eu posso fazer? A pessoa quando entra no treinamento e ela me procura ajuda, por isso que o suporte serve para isso, é para aqui que eu estou, para ajudar vocês. Então, uma pessoa, quando ela chega numa região como essa, ó, aqui você tem o seu suporte.
Aqui você tem sua resistência, certo? Você tem ponto de liquidez, tem ponto de liquidez. Logo, o ponto A procura ponto B. Logo, gráfico estando trabalhando em 50% da região, padrão de vela, fluxo, força no movimento, desejo de buscar liquidez lá embaixo. Eu não posso ficar fora de um trade como esse. Agora, tem gente que fala assim, mas eu faço esse movimento, o preço vai contra, o preço faz isso. Não faz esse movimento, pessoal. É isso que eu... Tem gente, assim, por exemplo, que é seguidor, que fala assim, eu faço igualzinho e dá errado. Não faz igualzinho, pessoal. Não faz igualzinho, não sabe aplicar. Não é assistindo uma aula do YouTube aqui que você vai saber da noite para o dia. Você vai acordar ruim e nascer o melhor do mundo, o pi das galáxias. Você não vai nascer da noite para o dia o pi das galáxias. Para você ter esse entendimento técnico aqui, para você enxergar o que eu estou falando aqui, você tem que ter tempo de tela. Você tem que ter aplicação diária. Você tem que fazer alguns exercícios. Você tem que estudar isso no gráfico. Você tem que se aprimorar no gráfico. Você tem que buscar o conhecimento técnico. Logo, essa compra poderia existir se o preço fizesse uma movimentação em contexto para você ver o rompimento. Enquanto o contexto não tiver contexto de rompimento, o preço não vai sair desse canal. Você pode ficar tranquilo que ele não vai fugir de você. Então o que você tem que entender? Se você entende o contexto, você sabe que você pode vender. Até aqui, ó. Até aqui. Esse candle gigante que fez de força aqui, ó. Quem vendeu se deu bem, tá certo. Mas eu tenho que comprar depois o candle gigante? Claro que não. Olha onde o preço está. O preço está dentro desse canal agora aqui, ó. Ele veio para o canal, buscou liquidez, fez pullback, voltou, está travado no canal ainda. Quando é que eu vou comprar? Após rompimento, após movimentação, após formação de contexto, aí sim você vai comprar. Então o trade é um tripé, pessoal. Já falei 1000 vezes para vocês. É onde você coloca técnica, mentalidade e gestão de risco. A mentalidade engloba disciplina, foco, determinação naquilo que você aplica todos os dias. Você tem que ter a paciência de aguardar o preço, fazer um movimento para você fazer o trade. É como aqui, ó, Euro JPY. Olha só, o preço rompeu região ali? Ainda não. Por que o preço não rompeu região ainda aqui? Porque não é para romper mesmo. Quando que eu vendo? Quando romper região. Romper região, mudar contexto, aí eu vendo. Enquanto isso é só compra. Euro USD, olha só, fiz compra. O que aconteceu? Aqui rompeu região. Pronto. Mudou contexto. Agora aqui eu compro. E assim por diante. Você vai entendendo através do contexto gráfico como evitar rompimentos em suporte e resistência. Se você sabe evitar rompimentos em suporte e resistência, ou seja, se você sabe como operar o gráfico, como operar rompimentos, ou como identificar rompimentos, você sabe como continuar a tendência também. É uma questão de lógica, porque você sabe como utilizar a tendência a seu favor junto a suporte e resistência. É como aqui, ó, GBP-JPY. Por que o Cadu entrou vendido ali? Cadu, ele não poderia fazer este movimento aqui, ó, e romper região, porque ele vem de uma tendência, olha só, ele deixa não é um martelo, mas é um candle de força, numa região de suporte, um monte vai falar isso. Ele faz, ó, tendência, ele não pode, aqui não poderia ser só um pullback de continuidade? Não, pessoal, aqui não. E se fosse aqui? Talvez. E se fosse aqui? Aí sim. Existe contexto para isso, são padrões, tá? Padrões. Você percebeu que até o seu animal de estimação funciona com padrões? Se você tem gato, se você tem cachorro, você percebeu que na hora da comida ele faz a mesma coisa para pedir a comida para você? Ou ele se comporta da mesma forma? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma gatinha, ela pede a comida, né? Desde as 5 horas da manhã ela já pula em cima de mim lá na cama, fica esperando. Eu tenho que descer com ela, eu tenho que pôr a comida para ela, eu tenho que ficar fazendo carinho nela. Porque se eu ficar em pé olhando para ela, ela olha para mim, eu olho para ela, ela olha para mim, eu olho para ela. Enquanto eu não fizer carinho, ela não come.
O que é isso? É um padrão criado por um animal. Se um animal que tecnicamente as pessoas dizem que não raciocina, assim são os cientistas, mas eu acredito que tem muito raciocínio ali, eles fazem padrões a todo momento, quem dirá nós? Nós somos caçadores de padrões, pessoal. Hunter, caçadores de oportunidades. Tem contexto, eu sei como evitar rompimentos se analisar o suporte e resistência. Não tem contexto, vou tomar tinta, vou tomar losa. Então essa conversa, quando a pessoa fala assim, o gráfico não me respeita, ou o gráfico não me respeitou, põe a mão na sua cabeça, na sua consciência e pensa assim, eu preciso aprender. Eu preciso entender como é que funciona isso. Eu vou dominar, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Determina isso na sua vida e vai em busca. Vai em busca, senão nada vai acontecer. Você pode vir estudar comigo, pode estudar sozinho, pode estudar com outro, não importa. Mas o importante é você tomar uma decisão na sua vida. Parar com esse vitimismo de achar que é corretora, de achar que é fulano de tal, que é suclano de tal. Fez treinamentos por aí, aprendeu errado, não aprendeu nada de certo, tudo bem. Corre atrás do prejuízo, vai aprender de novo, vai aprender coisa nova, vai entender realmente como funciona o gráfico. E aí busca aquilo que você quer. Mas aquela frase, o gráfico não me respeitou, pessoal, não entra isso na minha cabeça. Não entra isso na cabeça. Porque quando há um rompimento, é porque ele tinha que acontecer. É notório no gráfico. Agora, se você não sabia, você tem que aprender. Se você está em busca de aprendizagem, você tem que sentar o bumbum na cadeira, se esforçar e buscar o conhecimento. Até você conseguir se tornar um excelente no mercado. Tá bom, pessoal? Entendeu o recado de hoje? Entendeu? Você que faz parte do treinamento... nossa hashtag de hoje, rompimento. Você que faz parte do treinamento, quer saber sobre o indicador? Módulo 13, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo para aquisição. Você que não faz parte do treinamento, veja, releia essa aula, veja sobre rompimento, entenda que o rompimento está ligado ao contexto e não a uma vela. Você tem que contextualizar para evitar rompimentos, para evitar rompimento no gráfico, tá? Você que quer realmente aprender, você quer ter um norte, você quer saber como o gráfico funciona, você quer entender de uma vez, o treinamento está aí para acelerar o seu conhecimento, pessoal. O treinamento está aí para acelerar o seu conhecimento. Você vai conquistar conhecimento em tão pouco tempo que talvez você demoraria meses, anos. E por um preço irrisório aí, né? Eu até brinco, preço de pão com manteiga. Se você for abastecer o seu carro hoje, você vai gastar mais que o valor do treinamento. Para você ter só uma noção, tá? Esses dias eu vi um colega meu vendendo a cesta básica dele que ele ganha como funcionário público. A cesta básica hoje dá muito mais que o valor do treinamento. E tem muita gente aí pagando o valor de uma moto de treinamento e não aprendendo nada. Então, mão na consciência, entenda como funciona, quer um acompanhamento, alguém que ajude a tirar suas dúvidas, eu vou estar aqui para te ajudar a entender o gráfico e você buscar esse caminho de mérito onde você conquista conforme você busca, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de clicar em notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!